Olá pessoal, hoje iniciaremos um novo projeto do nosso perfil aqui no Instagram, do site e do canal do YouTube, que é o projeto Discursivas Respondidas. Como irá funcionar? Nós iremos pegar provas recentes de magistratura estadual e iremos respondê-las em conformidade com o espelho, se houver espelho. Se não houver espelho, nós iremos responder em conformidade com a doutrina e a jurisprudência majoritária sobre o tema, tudo bem? O projeto não estará integralmente disponível no Instagram, em razão de que o vídeo passará do limite que é aqui disposto, mas estará lá integralmente disponível no site e também no canal do YouTube. Iniciaremos pela prova do TJ de Pernambuco, que ocorreu em 2015, organizado pela Fundação Carlos Chagas, e pela questão de direito penal, em que inclusive o examinador foi Carlos Vico Manhas, que é o atual examinador do Tribunal de Justiça de São Paulo, do concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo, que encontra-se em trâmite. Qual foi a questão proposta pelo Vico Manhas? Discorrer sobre a tentativa nos crimes omissivos próprios, discorrer sobre a tentativa nos crimes omissivos e nos crimes culposos. Já estava adentrando aqui a resposta da questão. Pois bem, primeiramente, quando você for fazer uma questão discursiva, você deve sempre verificar a quantidade de linhas que você tem disponível para responder. No caso, eram 30 linhas, então você não poderia se estender muito na introdução. Tomem muito cuidado, pois muitas pessoas são reprovadas por não saber organizar o espaço que possuem para a resposta na prova discursiva, tudo bem? Isso ocorre frequentemente, não seja uma dessas pessoas, tome cuidado com o tamanho da sua introdução para que caiba todos os fatores que são realmente importantes a serem avaliados pelo examinador. Bem, iniciarei essa resposta falando que a tentativa ela está prevista no artigo 14, inciso 2 do Código Penal, e ela ocorre quando o agente inicia a execução do delito, mas não o consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ou seja, o agente inicia a execução, mas o crime não se consuma por uma circunstância alheia à sua vontade. Seria aí como iniciaria a questão. Posteriormente passaria dizendo que os crimes culposos estão previstos no artigo 18, inciso 2 do Código Penal, como aqueles não estão previstos, eles estão conceituados no artigo 18, inciso 2 do Código Penal, como aqueles cometidos mediante negligência, imprudência ou imperícia. Esse é o conceito de crimes culposos que está previsto no artigo 18, inciso 2. Depois dessa breve introdução, falaria da tentativa nos crimes culposos. E lá dissertaria: conforme doutrina e jurisprudência majoritária, não é possível a tentativa nos crimes culposos, pois no crime culposo o agente ele não tem a vontade de praticar o delito e, portanto, não há que se falar em circunstâncias alheias à vontade do agente, já que o agente não tinha essa vontade na prática do delito que está sendo a ele imputado. Portanto, a tentativa não é cabível nesses casos. Simples, e foi o que eu respondi sobre crimes culposos na prova de Pernambuco. Porém, esqueci na prova da culpa imprópria. Eu fiz essa prova, esqueci da culpa imprópria, a questão valia 2 pontos, eu tirei 1,5, perdi 0,5 por não ter falado da tentativa na culpa imprópria. Então tomem cuidado, sempre que vocês estiverem fazendo uma discursiva, falem sobre todos os temas relacionados ao que está sendo questionado, principalmente se tratar de uma dissertação. Sempre tomando cuidado com o espaço disponível para você responder. Então, sobre a culpa imprópria, o que deveria ser falado? Deveria ser falado que a culpa imprópria, que está prevista no artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal, trata-se de um erro inexcusável sobre circunstâncias fáticas relacionadas a uma excludente de licitude. Isso você deveria falar na prova. E você deveria falar que esse delito ele tem uma estrutura dolosa, porém ele é punido como culposo em razão de uma política criminal. E, portanto, como o agente ele pretendia realizar o delito, em conformidade com o artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal, ele deveria responder a título de culpa. A título de culpa, culpa imprópria, tentativa é possível,
na culpa imprópria, ok? Conforme doutrina majoritária sobre o tema. Isso foi o que foi pretendido no espelho, não foi respondido por mim, mas quem respondeu ganhou 0,5 por ter lembrado. Passaria então aos crimes omissivos, e aí já iniciaria falando que que os crimes omissivos, eles podem ser próprios ou impróprios. Os crimes omissivos próprios são aqueles em que se consumam pela simples omissão que está disposta no tipo penal. Não exige a realização de um resultado naturalístico, ok? Não se exige a realização de um resultado naturalístico e, portanto, no crime omissivo próprio, a partir do momento que o agente se omite, não há a possibilidade de tentativa, pois o crime já resta consumado. Trata-se de uma infração unissubsistente em que não se é possível percorrer um iter criminis e, portanto, não há que se falar em tentativa nos crimes omissivos próprios, tudo bem? Já nos crimes omissivos impróprios, em conformidade com a doutrina majoritária, é possível a tentativa. Por quê? No crime omissivo impróprio, em realidade, há a previsão de um resultado naturalístico. O crime omissivo impróprio, ele ocorre no momento em que o agente ele tem um dever, que pode ser legal, contratual ou situacional, por ele ter provocado aquela situação. Ele tem esse dever de evitar o resultado danoso, evitar o resultado naturalístico. E a partir do momento que o resultado naturalístico ocorre, ele deve responder pelo delito. E, portanto, nesse caso, é sim possível a ocorrência da tentativa nos crimes omissivos impróprios, em conformidade com a doutrina majoritária e a jurisprudência. Tudo bem, pessoal? Resumidamente, era isso que era pretendido pelo examinador, uma questão muito boa, tratando uma parte importante da parte penal geral. Então, geralmente ele costuma cobrar essas questões nas discursivas da parte penal geral, que é uma parte teórica. Então, tomem cuidado. Aqui foi um bom exemplo para você, na hora de fazer uma prova discursiva, tentar abordar todos os temas relacionados. Eu acabei esquecendo da culpa imprópria e perdi meio ponto por causa disso. Por exemplo, nessa prova eu tirei 5,9 na prova discursiva e para passar para a segunda fase, como vocês sabem, é necessário que tire 6. Ficou faltando 0,1. Se eu tivesse falado sobre a culpa imprópria, eu estaria na segunda fase. Então é um bom modo de exemplificar que você precisa falar tudo sobre o que está sendo perguntado para você, claro, de forma sucinta e sempre tomando cuidado com o número de linhas disponíveis. Espero que vocês gostem. Esse projeto irá continuar com a prova de Pernambuco, nas questões relacionadas a direito, sempre da forma que estamos fazendo aqui. Nas questões relacionadas à humanística, será uma forma mais robótica, tendo em vista que eu não tenho uma grande afinidade com a matéria, com sinceridade para vocês, ok? E iremos corrigir, ainda as próximas 4 questões serão da prova de Pernambuco de 2015 da FCC. Espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu!